Olá pessoal, hoje nós vamos apresentar dentro do módulo 3 a nossa segunda aula sobre implantação e manejo da glicida em sistema integrado para pastejo direto. Essa aula é uma continuação da anterior. O sistema de pastejo, nós temos dois tipos de sistema. Você pode ter um sistema irrigado, não é? Ou ter um sistema sem irrigação. Os sistemas irrigados, normalmente, eles são mais caros, mas também podem ser utilizados. A vantagem do sistema irrigado é que você tem uma resposta de produtividade maior, principalmente quando você tem um sistema integrado. Nesse caso, você tem a cultura do milho ou do sorgo. Se tiver irrigado, a produtividade vai ser bem maior, como também no sistema para as gramíneas e para a glicídia. A glicídia não existe uma resposta muito grande para a irrigação, mas existe alguma coisa. Em compensação, a resposta das gramíneas, do pasto, é bem grande quando você tem a irrigação. Mas isso vai depender de cada um, da condição de cada um, de água, de custo, etc. Né? Então, nós vamos ter aqui falar mais no sistema sem irrigação. Como é que pode ser o sistema de pastejo? Pode ser contínuo, que não é indicado para esse tipo de consórcio. Por que não é indicado para esse tipo de consórcio? Porque num sistema contínuo de pastejo, os animais ficam durante muito tempo no mesmo piquete. Então, nesse piquete, eles vão comendo o pasto e vão também pastejando a gramínea, a leguminosa, tanto a pastagem como a glicídia. E se eles comem a glicídia e ela não tem um tempo de rebrote, um tempo para rebrote, para voltar a ter novas folhas, etc., ela termina morrendo. Os animais ficam comendo os brotos novos e terminam matando a planta. Então, é muito importante que os animais passem no piquete apenas o tempo suficiente para eles comerem as folhas da glicídia e saírem do piquete, para que ela tenha um tempo de recuperação e volte com novas folhas para serem consumidas na volta dos animais a esse mesmo piquete. Então, o sistema mais indicado é um sistema rotacionado, que os animais entram no piquete, passa um tempo variado de 1 até 8, 9 dias, 7 dias, e depois saem para outro piquete e voltam dentro de um tempo maior, aquele mesmo piquete em que tanto a pastagem, as gramíneas já rebrotaram, já voltaram, e também a leguminosa, no caso a glicídia, já está novamente enfolhada para ser pastejada. Então, nesse caso desse sistema rotacionado, os dias de uso, ou seja, os dias que os animais permanecem dentro do piquete, ele pode ser variado, pode ser um dia, 5, 7, 3 e assim por diante. Nós normalmente usamos 7 dias. Por quê? Porque 7 dias coincide com o dia na semana em que você vai mudar os animais. Por exemplo, se você começou na segunda-feira, você vai tirar os animais desse piquete na próxima segunda, e assim por diante, do outro piquete, na outra segunda, etc. Se você tiver menos de 7 ou mais de 7, então vai cair em dias diferentes, não vai cair sempre no mesmo dia da semana. Vai cair, digamos, na segunda, o outro na terça, o outro, e assim por diante. E pode acontecer sempre vai acontecer que em algum momento esse dia vai ser num dia feriado ou num domingo, que normalmente não há trabalho, então há um certo inconveniente da mudança dos animais. Então 7 dias é o ideal. Agora, quanto o número de dias, quanto menor o número de dias de uso, ou seja, que os animais vão ficar no piquete, maior será o número de piquete necessário. Isso também é importante. Se você, por exemplo, usa um dia de uso, você vai ter um número grande de piquetes para chegar àquela quantidade de dias de descanso necessária para o rebrote da glicídia e das gramíneas e do pasto. 7 dias de uso dará vantagem, como eu já falei, do mesmo dia da semana. Então, para o dia de descanso, 35 dias de descanso na estação chuvosa são suficientes para o rebrote da glicídia. Eu estou falando na região
do Agreste e da zona da mata do Nordeste. Para regiões mais secas, isso aí tem que ser modificado. É possível que 35 dias de uso não seja suficiente para o rebrote da glicídia, mas isso aí tem que ser ajustado para a condição local. No caso de ser no semiárido, realmente na Caatinga é possível que esse descanso não seja suficiente. Para o Agreste e zona da mata, 35 dias no inverno e 49 no verão são suficientes. O número de piquetes depende do número de dias de uso. Então, quanto menor o número de dias de uso, quanto menor o uso quanto menor o número de uso, maior o número de piquetes, como já vimos lá adiante, né? Então, o componente animal nesse sistema, você pode usar bovinos leiteiros ou bovinos de corte. Os bovinos leiteiros, eles são mais fáceis, mas se adaptam melhor ao sistema. Por quê? Porque como é um sistema de mudança de piquete, mudança até um pouco frequente, 7 dias, ou pode ser menos de 7, depende de como o produtor decidir fazer o seu sistema. Então, para o gado de leite é mais fácil, porque eles são mais fáceis de manejar. Até a pé você coloca os animais para fora do piquete, com outro piquete, e também eles respeitam mais as cercas elétricas, que normalmente nesse sistema o mais econômico é usar a cerca elétrica, embora se possa usar a cerca tradicional. Já os bovinos de corte, ele necessita estar mais adaptados, treinados ao sistema rotacionado com cercas elétricas, porque senão eles começam a forçar a cerca, principalmente ao final, no último dia de pastejo, naquele piquete. Como o piquete vizinho está muito bem ainda, está verde, está bonito, aquele piquete que ele está pastejando, ele já começa a ficar mais raleado, a gramínea já não está mais em ponta de gramínea, eles já estão comendo a parte mais inferior da gramínea, a glicídia já não tem tanta disponibilidade de folhas para comer, então eles já começam a querer forçar a cerca para passar para o piquete vizinho. Mas isso aí tem que ter um treinamento desses animais para esse tipo de pastejo. Os ovinos também podem ser usados, só que as cercas para ovino são mais específicas, um número maior de arames, e nós não temos muito resultado satisfatório com as cercas elétricas para ovinos. Nós já foram testadas várias cercas elétricas e os resultados não foram muito bons. As cercas de arame farpado são boas para a retenção dos ovinos, mas são mais caras porque o número maior de ovinos. Mas pode usar. Se o produtor é um produtor de ovino, esse sistema de glicídia e pasto e lavoura também pode ser usado para os ovinos. Os tipos de cerca, os tipos tradicionais, arame farpado, para gado de corte no mínimo de 4 fios de arame, o gado de leite 2 a 3 fios são suficientes e a estaca de 1,5 m a 2 entre uma estaca e outra. As cercas elétricas são mais baratas, eles podem ser de arame liso, o gado de corte 2 fios é suficiente, o gado de leite 1 a 2 fios, até um fio só quando o gado já está acostumado é suficiente, e as estacas são bem mais econômicas, podem ser colocadas a cada 10 a 15 metros. Agora tem que ter um eletrificador e a propriedade tem que ter eletricidade instalada. Se não tiver, pode ainda ser usado um sistema de cerca solar, de energia solar, como é o caso dessa aqui que está sendo mostrada. O plantio da glicídia, ele pode ser feito em suco contínuo em covas, colocando 80 gramas de superfosfato simples no fundo da cova por planta. Ou seja, se você vai fazer o plantio em contínuo, em suco contínuo, a cada local onde você vai colocar a muda da glicídia, você coloca essas 80 gramas de super simples. Isso aí, essas 80 gramas é um copinho daquele de café, aquele copinho plástico de café que dá em torno de 80 gramas do adubo de super simples. As mudas com 65 dias de crescimento, que podem ser feitas tanto em saco plástico como em copos plásticos, são os ideais, com sementes. Isso já foi explicado em outra aula, vocês podem ver na outra aula que foi dada, dentro desse mesmo modo de Gluritec. E as estacas
Se você vai plantar o plantio, vai fazer o plantio com estacas, a estaca deve ter pelo menos 5 centímetros de diâmetro para garantir uma boa pega. Só que o plantio de estaca, ele tem um problema para esse sistema. Primeiro que o enraizamento de estaca, ele não é muito bom como é o de semente, muda de semente. Outra coisa é que as estacas, como elas, se vocês já usarem a estaca logo no primeiro ano, colocar os animais, ou mesmo no segundo ano, essa estaca pode não estar ainda bem firmada no solo e os animais podem vir a derrubar. Então, o sistema de estaca não é muito recomendado para esse sistema de plantio. Ele pode ser usado? Pode, no caso de não ter outra oportunidade de conseguir semente. A cultura forrageira, o milho ou o sorgo, plantado na plantadeira ou matraca. E a gramínea também junto com o fósforo ou a lanço. O fósforo que é na caixa de adubo ou plantado a lanço depois que você plantou a cultura, o milho ou o sorgo. E adubação de cobertura com nitrogênio e potássio a lanço. O manejo, os tratos culturais da lavoura e da forrageira. Deve ser feito o controle de praga no milho ou no sorgo, de preferência usar semente da lavoura resistente à lagarta, no caso do milho resistente à lagarta, que são as sementes transgênicas, mas podem ser usadas as sementes tradicionais, as sementes sem ser transgênicas, que não são resistentes à lagarta. Então, nesse caso, tem que haver o controle da lagarta e outras pragas da lavoura. Isso aqui se faz da mesma maneira que se faz a lavoura tradicional de milho ou de sorgo. Esse controle de pragas é o mesmo. A colheita da lavoura para silagem ou para grão farináceo, no caso tanto do milho como do sorgo. Para grão, depende da cultivar, normalmente após 120 dias de plantio. Acho que tem cultivares mais precoces, híbridos mais precoces, que podem ser colhidos antes de 120 dias. Agora, uma coisa importante é a glicídia. A colocação dos animais na glicídia, ou seja, no sistema, ele só deve ser feito para pastejo logo após a colheita da lavoura, quando a glicídia puder ser pastejada. Às vezes, você não tem condição de colocar os animais logo após a colheita da lavoura. Por quê? Porque a glicídia ainda não cresceu. Em algumas condições, essa glicídia vai estar muito pequena e os animais vão prejudicá-las. Então, é preciso esperar que ela esteja pelo menos com mais de 1 metro, a torno de 1,5 metros, que você faz a poda e logo depois da poda, quando vier o rebrote, vocês podem colocar os animais para pastejar. Uma poda anual dos ramos superiores para manutenção da copa, ela é importante. Porque quando você coloca os animais na glicídia, no pastejo da glicídia e da gramínea, elas vão comer a glicídia lateralmente, normalmente. E alguns ramos podem começar a crescer, porque ela é uma espécie arbórea e os animais não alcançam aqueles ramos superiores e elas começam a crescer e não fica bem dentro do sistema, não tem mais o alcance dos animais. Então esses ramos, anualmente, eles devem ser podados para que voltem a ter acesso aos animais. Outra coisa é que os ramos que ficarem após a poda, aliás, após o pastejo animal, ficam ainda vários ramos, assim, ainda verdes. Esses ramos não devem ser podados após o pastejo, porque eles são muito importantes para garantir a próxima rebrota. Isso aqui é um sistema, vocês têm essa circular técnica publicada, aqui está o site onde vocês podem procurar na Tabuleiros Costeiros, implantação e manejo de sistema integrado, lavoura, pecuária, floresta, com glicídia sépio. Esse sistema está publicado desde 2010, mas o acesso ainda é livre dentro do site da Embrapa. E outros materiais complementares que vocês podem também achar lá no site da Embrapa. Eu queria agradecer e logo após nós teremos a próxima aula.